Vamos abrir a nossa Bíblia ou o seu smartphone aí no aplicativo, no livro de Esther. Esther capítulo 14. Desculpa, Esther capítulo 4. Esther capítulo 4 diz assim: Quando Mordecai ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas roupas, vestiu-se com um pano de saco e jogou cinza sobre a cabeça. E saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Então ele parou fora do portão do palácio real, pois ninguém tinha licença para entrar vestido de pano de saco. E em todas as províncias em que chegou o decreto do rei havia grande desespero entre os judeus. Eles começaram a jejuar, a chorar e a se lamentar. Muitos deles se deitavam em panos de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém vieram e contaram a ela o que tinha acontecido a Mordecai, a rainha ficou muito triste e mandou roupas para ele se vestir e tirar o pano de saco. Porém, ele não aceitou as roupas que Esther mandou. Então, Esther mandou Atá, um dos oficiais do rei, que tinha sido indicado como ajudante dela, e lhe disse para ir ver Mordecai. E descobriu o que estava acontecendo e porque ele estava se comportando daquela maneira. Atá foi à praça da cidade e encontrou Mordecai do lado de fora dos portões do palácio. Ele ouviu toda a história de Mordecai e sobre a quantia de prata que Amã tinha prometido pagar ao tesouro do rei, em troca da destruição dos judeus. Mordecai também deu a Atá uma cópia do decreto do rei, que falava na destruição dos judeus que tinha sido anunciada em Susã, e disse para ele mostrar essa cópia a Esther, e pediu para que ela fosse falar com o rei e implorasse por misericórdia em favor de seu povo. Então Atá voltou e deu a Esther o recado de Mordecai. Esther mandou Atá voltar e dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando o seu cetro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a Esther: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os seus parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha. Então Deus mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus de Susã. Façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai saiu dali e fez conforme as instruções de Esther. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós te apresentamos a tua palavra. E te pedimos que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que nos dá direcionamento, que nos edifica, que tu venha falar através dela aos nossos corações, Jesus. Nós nos colocamos aqui, Pai, em teu favor. Nós nos colocamos aqui, Pai, diante de ti com os nossos corações, para receber aquilo que tu tem para as nossas vidas nessa manhã. Fala, sopra, Jesus, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir aquilo que vem de ti, e que a tua palavra, que é luz, ela possa trazer transformação para as nossas vidas nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, hoje eu quero falar com vocês sobre a história de Esther, a história da rainha Esther, e como que um posicionamento de Esther
fez com que ela mudasse o destino de uma nação. Hoje eu quero falar com você sobre o posicionamento que muda destinos. Quero lembrar você um pouquinho da história de Esther. Esther é uma jovem órfã, estrangeira, que foi criada pelo seu primo Mordecai ou Mardoqueu, em algumas traduções. E ela vivia exilada na cidade de Suzã, no reino da Pérsia, naquele momento histórico em que o povo judeu estava exilado. E assim como qualquer outro judeu, ela não tinha poder, que estava vivendo numa cultura de outro país, ela não tinha poder, ela não tinha visibilidade, ela não tinha direito, ela era estrangeira em outra terra. Mas até o momento que Deus começou a mudar a história de Esther. E aí, em dado momento, o rei da Pérsia, Xerxes ou Assuero, em algumas traduções, ele, por desobediência da atual rainha Vasti, foi orientado a escolher uma nova rainha. E aí ele chamou todas as moças mais bonitas do império, e entre elas estava Esther. E com a graça de Deus e por providência divina, Esther foi escolhida para se tornar rainha da Pérsia. Olha como que Deus faz. Vejam como que Deus age nas nossas vidas. Como Deus nos coloca em lugares e posições para que se cumpra o propósito que Ele tem para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, Esther estava lá sendo rainha, tendo poder, tinha privilégios, tinha beleza, tinha influências no palácio. Mas aí aconteceu que no império tinha um homem chamado Amã. Era um homem poderoso e o rei Assuero colocou ele como seu principal aliado ali depois do rei. Ele comandava e aquele homem ele era muito orgulhoso. Ele exigia que as pessoas se curvassem, se dobrassem diante dele quando ele passava. Só que Mardoqueu, o primo lá que criou Esther, ele não se curvava diante dele, porque ele era judeu, temente ao Senhor, e ele só se curvava diante de Deus. E isso despertou uma ira, um ódio em Amã, que resolveu arquitetar um plano para poder matar não só Mardoqueu, mas toda uma nação, todo um povo, que era o povo judeu. Então ele arquitetou um plano para ter um decreto para em tal dia do mês todo aquele povo fosse morto. E quem matasse, quem desse fim, ainda ficaria com os seus bens. E aí é nesse momento, desse decreto, que se encontra o capítulo que a gente acabou de ler. Quando Mardoqueu soube desse decreto, ele se vestiu de pano de saco, ele jogou cinzas na sua cabeça, e assim como todos os judeus, eles começaram a chorar, a clamar, a se lamentar pelo que havia caído sobre eles, pelo mal que havia caído sobre eles. E aí Mordecai vai para a porta do palácio, os servos de Esther vão até ele saber o que estava acontecendo. Esther tenta remediar aquela situação, mandando roupas novas. Mas não era tempo de roupas novas. Era tempo de clamor. Era tempo de um posicionamento de Esther. E aí Mordecai fala a seguinte frase com ela: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para esse momento agora que Deus te colocou aí, para você realizar o propósito que Ele tem para salvar uma nação. Ela podia só se calar, você podia só fingir que não foi com ela. Por quê? Porque ela mesma disse: mas Mardoqueu, se eu entrar na presença do rei, era uma lei persa, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso ser morta. E tem mais de 30 dias, tem mais de um mês que o rei não me chama à tua presença. E aí Mardoqueu fala para ela: quem sabe, se você não for, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha.
Foi sobre essa frase, sobre essa pergunta que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, para que você possa refletir o que você tem feito na posição que Ele tem te colocado. Para que você possa refletir se você está disposto hoje a se posicionar para que o céu transforme vidas através de você, através do propósito que Ele colocou nas suas mãos. Onde que o Senhor te colocou? Qual posição o Senhor te colocou nesta manhã? E qual é o posicionamento que você está tendo diante disso? É o que o Senhor quer que nós venhamos refletir nessa manhã, sabe por quê? Porque existe uma diferença entre estar na posição e estar posicionada. Existe uma diferença em ocupar um lugar e estar posicionado. Estar na posição é você ocupar um lugar. Estar posicionado é você viver com propósito no lugar que Deus te plantou, no lugar que Deus te colocou. E hoje Deus quer saber de você nessa manhã. Ele te colocou uma posição. Ele te confiou algo. O que você tem feito? Como você tem se posicionado? Essa foi a história de Esther. Mas pode ser a nossa história. Pode ser a nossa história. Vamos nos posicionar. E eu quero começar falando justamente sobre isso. Posição não é o mesmo que posicionamento. Esther já era rainha. Ela já estava na posição que Deus deu a ela. Mas ela ainda não estava posicionada. E aí é quando Mardoqueu confronta ela. É quando Mardoqueu lança uma verdade sobre o seu coração. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou nesta posição como rainha. Posicionamento vai falar sobre aquilo que você vai viver diante do propósito que Deus tem na sua vida. Você pode hoje estar na posição certa que Deus lhe colocou, mas está fora do propósito de Deus. Porque você não tem coragem para agir. Porque você está se calando, se silenciando, parando o que Deus tem para a sua vida. Que Deus te entregou os recursos, o que Ele colocou na sua mão, o que é que nós temos feito com isso? Que posição nós temos tomado, igreja? Com os recursos que Deus te deu, Ele quer usar esse recurso que Deus te deu. Se Ele te deu uma liderança, se Ele te deu uma habilidade de administrar, de gerir, se Ele te deu dons, talentos artísticos, não é só para você. Deus quer dizer que não é só para o teu sucesso. Deus está dizendo que é para o sucesso do reino. Você precisa posicionar isso que Ele colocou nas tuas mãos para o reino, para a obra dEle. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui nessa manhã, mas foi para lançar essa verdade sobre o seu coração. Se Deus te deu uma voz, se Deus te deu uma posição de destaque, se Deus te deu uma influência, não é em vão. Não é em vão, não é simplesmente para você. Mas é para você posicionar isso com relação ao reino. É para você, através dessa voz, dessa posição que você tem, desse destaque, causar transformação, causar mudança, mudar destinos, transformar realidades, salvar vidas. Deus está falando com você. Deus não te colocou naquele lugar como cristão. Deus não te colocou naquele lugar como cristão simplesmente por estar. Ele quer que você faça a diferença. Ele quer que você seja luz, que você seja sal, que você esteja ali para libertar, que você esteja ali para gerar salvação através da sua vida, que você seja instrumento de Deus, onde Ele te colocou, na posição que Ele te colocou. Posicione-se hoje com os recursos que Ele te deu.
líder, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua família, Deus não te deu essa liderança simplesmente em vão, por acaso. Não, é um propósito. É para você liderar conforme os princípios bíblicos, com zelo, com amor, com excelência, não aceitando o que é errado, não acobertando as coisas erradas, o que é contrário, não aceitando injustiças só para passar bem. Não, posicione-se na posição que o Senhor te colocou, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Escute, você que é pai, você que é mãe, a posição que você tem hoje foi dada por Deus, foi dada pelo Senhor. O que você tem feito com o que Deus colocou e confiou nas suas mãos, com a posição que Ele confiou nas suas mãos? Você tem ensinado o seu filho no caminho que ele deve andar? Você tem orado com o seu filho? Você tem ensinado o seu filho com firmeza, conforme os princípios bíblicos, os princípios de Deus? O que você tem feito com a posição que Deus te deu, que Deus colocou nas suas mãos? O que você tem feito? Você hoje que está na posição de ouvir uma ministração, uma palavra do Senhor, você que muitas vezes tem a oportunidade de ser ministrado, ser disciplinado, ser discipulado por um líder, por um pastor, você que está nessa posição, o que você tem feito com o que tem sido ministrado na sua vida? O que você tem feito com aquilo que tem sido lançado sobre o seu coração? Você tem mudado? Você tem colocado em prática? Você tem aplicado? Você tem se posicionado? Ou você tem sido apenas um espectador? Ouvir uma mensagem que é ministrada aqui não muda a sua vida. O que muda é o seu posicionamento diante do que foi falado e ministrado da parte de Deus no seu coração. Não muda vir aqui todos os cultos ou sentar com o pastor e ser direcionado e receber uma palavra, se você não se alinhar, se você não se posicionar diante do que ele passado, diante do que Deus ministra sobre a sua vida. Tome uma atitude nessa manhã. O Senhor te chama a um posicionamento nessa manhã. O Senhor te chama a um despertamento nessa manhã. O Senhor te chama a entregar aquilo que Ele coloca, os recursos nas suas mãos, que Ele colocou, a entregar a Ele, a fazer para Ele. Você não está onde está por uma razão qualquer. Você está por onde está por uma razão maior. Não é por acaso, é por um propósito, é por uma missão que o Senhor te colocou nessa posição, igreja. Quantos querem cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Quantos desejam se posicionar diante do Senhor e, assim como Esther, dizer: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou à presença do Rei, eu vou me posicionar, porque foi para isso que o Senhor me colocou aqui nesse lugar. Qual era a probabilidade? Qual era a probabilidade de Esther, uma jovem órfã, estrangeira, se tornar rainha de um país? Qual era a probabilidade? Será que não foi Deus que colocou ela naquela posição? Foi Deus. Foi propósito divino ela estar lá para cumprir um plano de salvação maior através da vida dela. Para salvar uma nação. Ela foi colocada naquela posição para salvar uma nação. Deus te colocou nesse lugar para você salvar pessoas, para você salvar vidas, para você cumprir o ID do Senhor. É com você que Ele está falando. Para você tomar a decisão que muda destinos. Não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, olha o que Mardoqueu fala para ela: de todos os judeus só você escapará.
Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de toda parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Escute, ficar calado, quando Deus espera que nós venhamos agir, é ir contra o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se recusar a agir, se silenciar, se calar diante da posição que o Senhor nos colocou, é ir contra o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E sabe o que Mardoqueu estava dizendo para ela? Se você ficar calada, socorro e livramento vai surgir de outra parte para o povo judeu. Porque Mardoqueu sabia, é o povo escolhido, é o povo que Deus fez a aliança. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, para cumprir a promessa dele. Mas isso vai ter consequências. Você vai perder o privilégio, Esther, de ser instrumento de Deus para esta nação. Você vai perder o privilégio de cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, de cumprir o propósito para qual Ele te colocou nessa posição. O plano de Deus para salvar pessoas não depende de uma pessoa, mas você pode fazer parte desse plano de salvação. Ele conta com você para fazer parte desse plano de salvação. Foi para isso que Ele te deu habilidades, foi para isso que Ele te deu dons, foi para isso que Ele te deu talentos, foi para isso que Ele te colocou nessa posição na sua vida. É porque Ele conta com você, o que você tem feito, o que nós temos feito. Nós temos pedido para Deus levantar outro. Ah, não estou pronta, não é para mim, não estou capacitada. O que nós temos feito, Deus vai levantar outros, mas nós vamos perder o privilégio de ser instrumentos de Deus. Se você disser não, Deus vai levantar outro. Mas se você disser sim, Ele vai te conectar ao propósito eterno que Ele tem para salvar e transformar realidades, e transformar vidas, e transformar destinos. Decida hoje dizer sim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu estou na posição, eu tenho os recursos, os dons, os talentos que o Senhor me deu. Usa eles ao teu favor. Usa eles para levar a tua salvação. Aqueles que precisam, eu quero ser instrumento nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração. Que você permita que o Espírito Santo de Deus possa mostrar ao seu coração, tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa ver e enxergar o que Deus tem colocado na sua vida, o que Deus tem te dado, o que Deus tem depositado sobre você. Ele te chamou com um propósito específico, Ele tem algo para fazer através de você. Deus te chamou com um propósito específico para fazer algo que você pode fazer, que Ele preparou para você, é para você, e você tem dito para Ele levantar outros, e você tem pensado que Ele possa levantar outros. Não. Eu oro nesta manhã para que Deus deposite coragem e ousadia sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, que Ele nos fortaleça nessa manhã, para que nós venhamos seguir e avançar e cumprir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que a gente faça como Esther: Pai, se precisar morrer, eu morrerei. Se precisar matar o meu eu, se precisar renunciar à minha carne, se precisar renunciar às minhas vontades, se eu precisar morrer, eu vou morrer, eu vou fazer, eu vou renunciar, porque eu quero é cumprir o que o Senhor tem através da minha vida. Porque eu não quero morrer. Mas você e a sua família de seu pai morrerão. Quando Mordecai fala isso para Esther, ele não está apenas falando de uma possível execução física, de uma morte física, mas ele está falando da perda de um legado de Esther, da perda de um propósito que tinha sobre a vida de Esther, da morte, de uma herança que Deus tinha colocado sobre ela. A omissão de Esther ia desconectar ela do propósito que Deus tinha para a sua vida.
Deus chamou ela para isso, ela podia dizer não, Deus ia levantar outro, mas Esther ia perder o propósito para qual Deus tinha levantado ela, o propósito de vida. E isso ia custar o nome dela, da sua família, porque ela era a única descendente do seu pai. Isso ia custar a morte espiritual, a morte do propósito para qual ela foi chamada. Escute. Se você disser não para o Senhor, se você se calar diante da posição que Ele te colocou, você vai morrer no lugar que era para você fazer a diferença. Se você recuar, se você não seguir, se você não se manter firme no posicionamento que Deus quer para você, você vai morrer. Quando Deus queria que você frutificasse, quando Deus queria que você multiplicasse, quando Deus tinha uma grande obra para você salvar muitas vidas, um propósito maior, e você decidiu morrer. Nosso posicionamento define caminhos de vida e de morte. E a omissão, ela também é um posicionamento, ela pode custar vidas. Ela pode custar destinos, projetos que Deus tem, podem custar. Sabe, quando as pessoas falam que lá no cemitério é o local onde tem, é um local rico. Sabe por quê? Porque lá foi enterrado muitos talentos, muitas habilidades, muitos dons, muitos livros que poderiam ser escritos, muitos ministérios que poderiam ter sido alcançados, milhares de vidas, mas que foram enterrados. Porque Deus deu todos os recursos, mas não houve o posicionamento. Não houve a decisão de dizer sim. Talvez o que nós estejamos silenciando hoje, o que a gente esteja calando hoje, pode custar a vida, a salvação de muitas pessoas. O que nós temos nos calado, nos silenciado, pode custar a salvação da nossa casa, dos nossos amigos, dos que estão aos nossos lados, de vidas. O que nós temos calado e silenciado. Posicione-se hoje, mesmo com medo. Mesmo com medo, vá. Cumpra o que o Senhor tem para a sua vida. Porque se você se calar, o inimigo vai avançar. Porque se você ficar parado, não tomar um posicionamento, o inimigo ele não fica parado. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele permanece, e ele não fica parado. E ele não fica calado, e ele não deixa de agir. O que ele puder roubar, o que ele puder matar, o que ele puder destruir das pessoas, das vidas, ele vai fazer. E quando nós não nos posicionamos, nós abrimos espaço para o inimigo trabalhar. Por isso, posicione-se hoje como soldado de Cristo. Posicione-se hoje e siga em frente e cumpra o que o Senhor tem para as suas vidas e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Sabe por quê? A palavra... O capítulo continua dizendo que 3 dias depois que Esther disse: então eu vou, jejuem, orem por 3 dias, se preparem e eu vou. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado. Glória a Deus. Escute, Deus já tem o recurso preparado. Deus já tem a providência divina preparada. Ele só quer o seu primeiro passo. Ele só quer o seu posicionamento. Quando Esther entrou na presença do rei, ele estendeu o seu cetro em sinal de misericórdia.
Ela não ia morrer, ainda mais o rei falou para ela: qual é o seu pedido, o que você quer, o que eu posso fazer, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. O Senhor já tem a providência necessária, o recurso necessário, a porta vai se abrir, Ele já tem o plano. Ele só precisa do seu posicionamento. Deus já tem os recursos. Dê o primeiro passo, tome a decisão, tome o posicionamento. Porque a partir disso, o que era morte vai virar livramento. O que era sentença vai virar salvação. Posicione-se. Fique de pé. Se posicione nessa manhã. Quero que você imagine comigo se Esther tivesse dito: eu vou pensar mais um pouco. Eu não me sinto preparada para isso. Eu não me sinto pronta. Talvez tenha alguém mais capacitado. Pastora, não. Eu não estou pronta. Eu vou orar mais. Quem sabe, Deus. Foi por um momento como este que Deus te colocou onde você está. Deus já falou no seu coração. Deus já lhe disse: tome uma posição e um posicionamento. Cadê os teus dons? Cadê os talentos que o Senhor colocou nas suas mãos? Cadê os recursos que Ele te entregou, igreja? Eles estão a serviço do reino. Eles estão a serviço para salvar vidas, pessoas. Ontem a gente teve treinamento de voluntários aqui. Tivemos 15 voluntários, glória a Deus. Mas cadê você? Cadê você? Cadê o que o Senhor entregou nas suas mãos à disposição do reino? Tudo que é feito aqui nessa igreja, todo o ministério, é para um único propósito: facilitar a salvação. É para salvar vidas, é para mudar realidades, é para transformar destinos. É para isso que nós estamos aqui a serviço do reino. Cadê o seu dom e o seu talento que o Senhor te entregou? Cadê a habilidade que Ele te deu? O que você está fazendo com isso que Ele colocou nas suas mãos? Que diferença você está fazendo no seu trabalho, na sua família, com a posição que Ele te colocou, com a influência que Ele te colocou, com o que Ele tem te dado? Como você tem vivido o propósito que Deus tem para a tua vida? Estar na posição, escute, estar na posição é uma oportunidade que Deus nos dá. Mas estar posicionado é uma responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não é o posicionamento que vai mudar o destino, que vai transformar, não. Desculpa, é o posicionamento que muda os destinos, que transforma. Mas não é o teu título, não é o ambiente que você está, não é a influência, não é o cargo, é o teu posicionamento que muda. Você só está na posição, não muda nada. Posicione-se, é o posicionamento, é o que você faz. A palavra do Senhor nos conta uma parábola dos talentos. Mateus 25. Fala que um dono muito rico, um senhor muito rico, foi viajar para outra cidade e entregou alguns talentos, algumas moedas preciosas para os seus servos. A um ele entregou 5, a um ele entregou 2, a outra ele entregou 1. E o que entregou 5, ele foi lá, investiu, multiplicou em 10. O que entregou 2, ele foi lá, investiu, multiplicou em 4. O que entregou 1,
achou que ele tinha, pegou o que o dono tinha entregado para ele e enterrou. E aí quando o dono voltou e pediu a prestação de contas do que ele tinha dado, o servo que tinha 10 chegou lá, recebeu 5, chegou lá, recebi 5. Aqui multipliquei em 10. Amém. Servo bom e fiel, porque foste fiel no mundo, um pouco te colocarei no muito. O que tinha só 2 multiplicou para 4. Ele disse: servo bom, fiel, você vai desfrutar comigo. O que tinha só 1, que tinha enterrado, devolveu 1 talento para o dono. E ele disse: ó Senhor, como sei que o Senhor era muito rigoroso, como eu sei que o Senhor espera de onde talvez nem tenha. Eu só enterrei e estou entregando de volta. E o dono disse: servo mau e negligente. Porque não multiplicaste o que eu te deste. Até o que ele tem foi tirado. Ele tirou dele e deu para o que tinha mais. O que você tem feito com o que você recebeu? Deus deu o talento conforme a sua capacidade. Deus te confiou conforme a sua capacidade. Não é muito, não é pouco. É conforme o que Ele tem para a sua vida. É o talento, é a habilidade, é o recurso, é a ideia. O que você tem feito? Aquele servo foi punido porque ele foi omisso com o que o Senhor tinha dado para ele. Por não ter feito nada com o que o Senhor tinha lhe entregado, com os talentos, com os recursos, com a liderança, com as ideias. Tudo isso que você tem não é só para você. É para você multiplicar e gerar salvação. É para você multiplicar e transformar vidas e mudar destinos. É para você usar a serviço do reino. O que o Senhor colocou nas suas mãos não é um propósito em si só para você. O fim não é só você. Não foi para isso que Deus te colocou nessa posição. Levante-se hoje. Feche seus olhos. Você sabe o que Deus colocou nas suas mãos. Comece agora posicionando isso em favor do Rei. Comece agora dizendo: eis-me aqui, Senhor. O que eu tenho é teu, diga para o Senhor. Eu fui chamado com um propósito e eu vou segui-lo. Eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida, custe o que custar. Se for preciso renunciar o meu eu, a minha carne, se for preciso morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, eu vou fazer. Porque eu não quero morrer. Eu não quero enterrar hoje o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero perder o propósito do Senhor sobre a minha vida. Eu não quero perder a recompensa que o Senhor tem para mim. O Senhor te chama hoje a um lugar de posicionamento. Quando você se posicionar, destinos vão ser liberados. Promessas vão ser liberadas. Chamados vão ser cumpridos. O que Deus tem para você, Ele quer te usar. Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através da sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo hoje te chamar a um lugar de posicionamento. É manhã de desenterrar talentos. Comece a desenterrar talentos nessa manhã.
É manhã de perder o medo. É manhã que Deus te chama hoje para agir. Ele não quer que você se cale, que você se silencie. Ele quer que a ação da sua parte. Nessa manhã Deus não quer apenas os seus aplausos. Ele não quer apenas a sua glória a Deus. Ele não quer apenas suas lágrimas. Ele quer a sua atitude. Ele quer a sua ação. Ele quer o seu posicionamento. Se mover, quando você se posicionar nessa manhã, os céus vão se mover a teu favor, sentenças vão ser quebradas, destinos vão ser liberados, pessoas vão ser salvas. Posicione-se. Hoje o Senhor te pergunta: não foi para um tempo como esse que eu te coloquei nessa posição? Não foi para um tempo como esse. Posicione-se hoje pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, pelos dons e talentos que o Senhor colocou nas suas mãos, pelo chamado que Ele tem sobre a sua vida. Posicione-se hoje. Nessa manhã eu te apresento, Pai, os teus filhos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Eu te apresento os teus filhos que receberam essa palavra. Pai, começa a tocar na vida deles nessa manhã. Começa, Pai, nessa manhã a alinhar eles ao teu propósito de vida. Pai, aqueles que estão afastados, aqueles que estão na posição, mas não estão posicionados, nessa manhã, o Deus que organiza tudo, o Deus que restaura tudo, nessa manhã, Espírito Santo de Deus começa a avivar. Começa nessa manhã a despertar ministérios, a despertar talentos que estavam enterrados. Começa a chamar hoje uma posição, a uma posição de estar à frente daquilo que o Senhor colocou. Começa a abrir os corações, Pai. Onde existia um não, onde existia um levanta o outro, nessa manhã nós dizemos: eis-me aqui. Nós dizemos sim para o teu propósito. Nós dizemos sim para o teu chamado. Nós queremos viver aquilo que tu tem para as nossas vidas, Pai. Porque para onde nós iremos, Deus? O que nós faremos, Pai, se nós não cumprirmos aquilo que tu tem para as nossas vidas? Nós não queremos morrer espiritualmente. Nós não queremos morrer e enterrar aquilo que o Senhor nos deu. Não, Senhor. Marca histórias nessa manhã. Marca, Pai, vidas nessa manhã. Desperta nessa manhã corações. Desperta nessa manhã chamados. Desperta nessa manhã o amor para viver aquilo que tu tens. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã nós possamos entender, Pai, que o conforto do palácio, a posição do palácio, ela não nos protege. Ela não nos dá sentido a não ser estar alinhado com o teu propósito. E ser alinhado com o teu propósito muda a nossa história e muda a história de quem está ao nosso redor. E é isso que nós queremos viver: salvação, transformação. Nós queremos ser instrumentos teus. Nós estamos aqui, Senhor. Usa-nos, eis-nos aqui, Pai.
seus olhos fechados. Você vai declarar essa canção. Vamos, vamos, Lagoinha. Libere o seu som. Vamos, vamos. A morte, o medo quer me parar. Diga. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, o que me faz perder as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Com seus olhos fechados, enquanto a banda continua ministrando só o instrumental, nós aprendemos essa manhã algo muito forte. E algo que ficou muito claro no meu coração, eu queria compartilhar no seu coração, é que o nosso posicionamento move o cetro do rei. O nosso posicionamento move o cetro do rei. E o cetro do rei muda o destino de uma nação. O cetro do rei pode mudar o destino da tua vida. O cetro do rei pode mudar o destino da tua casa, do teu futuro, do teu ministério. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendi nessa manhã, que ficou algo muito claro no meu coração, é que o palácio não nos protege. O palácio não te protege. Estar no lugar aonde o rei está não te protege. Sabe o que é que nos protege? É estar posicionado na sala do trono. Estar no palácio não te protege, mas quando você se posiciona na sala do trono, você está debaixo da poderosa mão dos reis e do Senhor dos senhores. É por isso que nessa manhã eu não posso sair daqui, eu não posso encerrar essa reunião sem antes fazer esse apelo. Talvez você está aqui nessa manhã e você está simplesmente na casa do rei. Talvez você está aqui, você está na casa do rei, você está na casa do rei, mas você ainda não está posicionado. Você acha, deixa eu dizer algo para você, querido. Assim como Mardoqueu chegou para Esther e disse: você acha que porque você está aí no palácio, você está salvo? Eu quero dizer para você que estar na igreja não salva ninguém. Estar aqui, presente, não é isso que te salva. O que te salva é você se posicionar na sala do trono. É você entrar para um ambiente de intimidade. Tem gente que está no palácio, mas está longe do rei. Tem gente que está no palácio, mas não tem comunhão com o rei. O que te salva não é estar no palácio. O que te salva é a comunhão com o rei, é a intimidade com o rei, é se posicionar na sala aonde o rei se faz presente. E nessa manhã, no nome de Jesus, eu não posso sair daqui sem antes fazer esse apelo. Se você está aqui hoje e nessa manhã, depois de ouvir essa palavra, você entende que você só está no palácio, mas você não está na sala do trono, que você só está no palácio, mas você não está posicionado diante do rei. Você só está no palácio, mas assim como a rainha Esther, como falou, já fazem mais de 30 dias que nós não temos comunhão, já faz mais de 30 dias que eu não converso, já faz mais de 30 dias que nós não temos intimidade. Essa manhã é uma manhã aonde você sair do palácio, sair simplesmente das salas do palácio, e eu quero dizer para você: a sala do trono está aberta, o rei te espera. Existe um cetro todo poderoso na mão de um rei, que quando você se posiciona, esse cetro ele é movido, e ele tem o poder de mudar o teu destino, a tua história, toda e qualquer situação. Sabe o que é interessante? Essa palavra fala tão forte de posicionamento, a gente acha que foi simplesmente o posicionamento de Esther que mudou a situação. Não, enquanto a Esther estava se posicionando diante do rei,
a Bíblia vai dizer que todos os judeus estavam prostrados jejuando. Ou seja, o posicionamento de uma pessoa faz muita diferença. Mas quando todos nós nos posicionamos, o impacto é muito maior. Eu quero saber se existe alguém em nosso meio. Eu queria que, se você deseja renovar a sua aliança ou entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Se você hoje quer renovar a sua aliança e se aproximar mais ainda da sala do trono, eu queria que você levantasse a sua mão bem alta, assim, acima da sua cabeça. Eu quero orar por você. Se existe hoje alguém nessa manhã que sente no seu coração que está no palácio, mas não está na sala do rei, levanta a sua mão bem alto. Aleluia, Jesus, amém. Não temos ninguém? Glória a Deus. O tempo já está estourado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos orientou, nos instruiu. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor edificou nessa manhã. Que essa mensagem ela fique gravada no nosso coração. E que a partir de hoje, homens e mulheres, Senhor, nessa manhã, dessa igreja, da igreja Lagoinha Rio Branco, se posicionem de uma forma diferente. Se posicione na sua casa, se posicione no seu trabalho, se posicione por onde andar, se posicione no seu ministério, se posicione como homem e mulher de Deus, que não simplesmente viva no palácio, mas que esteja na sala do rei, que viva na sala do trono. E eu tenho certeza que esses posicionamentos mudarão destinos, mudarão circunstâncias, mudarão cenários em nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus uma igreja posicionada, pais posicionados, famílias posicionadas, homens e mulheres de Deus posicionadas, que não tem medo de se posicionar, porque eles sabem que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é quem tem a última palavra. O nosso socorro, o nosso livramento, o nosso escape, a nossa posição vem do alto, e é por isso que nós clamamos a Ele. É na sala do trono que nós encontramos o socorro, o escape, a provisão, a abundância, a paz, o refrigério que nós precisamos. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, na sala do trono, porque é o Teu cetro poderoso que muda o destino das nossas vidas. Eu convido você a dar a melhor salva de palmas que você puder para Jesus, e vai em paz.